São 10 horas e 42 minutos. Estamos aqui ao vivo pela Astral TV e você participa do nosso programa a qualquer momento, tá? Me diga aí o que você está achando, o que você quer ver no programa e se você tiver dúvida também sobre as barras de Axis, fica à vontade para perguntar pelo WhatsApp, tá? Código 11, número 962710106. Esse é o nosso WhatsApp aqui do programa, 11962710106. Nós vamos falar agora com Robson Sereno, consultor sistêmico e integrativo sobre as barras de Axis. Bom dia, Robson. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com você e com a sua audiência. Tudo nosso, a gente que fica feliz por isso, viu? Robson trabalha com muitas coisas, Bastante, né? Bastante. Qualquer hora podemos falar também sobre aquele processo que você faz incrível da constelação com cavalos. Sim, também. É maravilhoso, é bastante interessante. Muito legal, viu, gente? Constelação sistêmica utilizando cavalos, mas esse é para outro dia. Agora vamos falar das barras de Axis. Nos últimos anos se popularizou bastante, né, Robson, as barras? Sim, bastante. As barras elas foram criadas pelo psicólogo americano Gary Douglas há aproximadamente 32 anos nos Estados Unidos. E de lá ela veio se expandindo no universo, no mundo, e hoje nós estamos em aproximadamente 190 países e já foi traduzido por aproximadamente 46 diferentes línguas. Então é uma prática super prática, né? Assim, rápida de ser feita, pode ser feita em qualquer pessoa, não tem nenhuma contraindicação e todas as pessoas podem se beneficiar dela. Quando a gente vê, né, imagens na internet, a gente tem até algumas aqui de uma pessoa recebendo ali, né, a aplicação, não sei se chama aplicação, já escutei falar correr barras. Correr, né? É. A gente fala correr porque as barras, mesmo que elas sejam pequenas, por exemplo, tem uma barra aqui que ela vem até aqui, mas às vezes você tem só um ponto, ela tem um tempo. Então, quando você ativa essas barras, elas correm. Então, a ideia é você correr e não aplicar. Então é como se elas tivessem, por exemplo, me corrija, tá? Qualquer coisa. Claro. É como se tivesse, assim, por exemplo, com algum impedimento para a energia fluir ali, e aí quando começa a fazer a prática de correr barras, a energia flui de um ponto a outro? Exatamente, exatamente isso. O que acontece é que a maioria de nós que nunca teve suas barras corridas, elas estão desativadas. Entretanto, dependendo da sensibilidade da pessoa, essas barras podem ser ativadas automaticamente. Por exemplo, você está correndo ou andando na rua e vê uma discussão e alguém gritando, às vezes dispara uma das barras, você ativa uma das barras sem que você possa perceber. E às vezes essa pessoa vem a ter uma dor de cabeça ou um certo desconforto. Mas o ideal mesmo seria que a pessoa tivesse uma seção de barras. O que são as barras de Axis? São 32 pontos que, quando tocados na cabeça de forma suave, você vai liberar sentimentos, pensamentos, emoções e até condicionamentos. Uma vez que você teve uma sessão, as suas barras continuam correndo. Entretanto, sempre que você fizer uma nova sessão, você vai ativar ainda mais. O ideal seria que nós tivéssemos pelo menos uma sessão de barras por semana, para que a gente possa ter ela sempre ativa. Porque uma das grandes vantagens da sessão das barras é quando a gente coloca a mão aqui, ó. Todos vocês que estão em casa, que estão nos assistindo, coloca aqui a mão atrás da orelha, vocês vão ver que tem um sulco. Aqui é onde a gente chama de banda de implante, é onde nossos implantes todos estão, do tipo, dinheiro não cai em árvore, você nunca vai ser feliz, é impossível ser feliz sozinho. Todos esses ditados ou esses dichos dessas questões que a gente colocou, elas estão localizadas aqui nesse ponto. Então, quando alguém está correndo as nossas barras, quando eu estou fazendo, é a minha própria energia. Quando eu tenho uma segunda pessoa tocando, ela é muito mais eficiente. Então eu posso fazer auto-aplicação, sim. Só que quando eu tenho alguém correndo as minhas barras, os benefícios são extremamente superiores, porque as energias vão mudando. Então vamos supor, a pessoa que está tocando aqui na minha cabeça, a energia ela vai entrar pelo meu corpo, ela vai sair pelas mãos dessa pessoa e pela cabeça dela. Essa é outra vantagem. A pessoa que estiver correndo as barras da outra, ela se beneficia tanto quanto que a energia está passando por ela. E quanto mais ela tira essa energia, mais clareza. Porque uma das grandes, digamos, alvos ou objetivos das barras é trazer para a pessoa mais clareza, mas principalmente para ela aprender a receber. Quando nós somos criança, na maioria das vezes, nós não
nós recebemos tudo. Ah, vou te trazer uma água, vou trazer um açúcar, me dá isso, me dá aquilo. À medida que a gente vai crescendo, entra na adolescência, um pouco de rebeldia, e na fase adulta, nós nos tornamos excessivamente independentes. Nós éramos dependentes, passamos a ser independentes. Você quer um café? Não, obrigado. Pega aquela toalha para mim. Não, deixa que eu pego. É como se você não quisesse mais receber das pessoas e do mundo. Quando você começa a correr as suas barras, você volta para esse lugar do receber. E a própria Bíblia já traz isso, né? Peça e receberás. Então, se eu não peço, ninguém vai me adivinhar o que é que está acontecendo comigo. Então, quanto mais eu pedir, melhor. Então, a ideia aqui é peça e receberás. O que é que você deseja da vida? Eu quero mais abundância, eu quero mais prosperidade, eu quero mais amor, eu quero mais emprego, eu quero mais trabalho, quero trocar meu carro, eu quero... O que é que realmente você almeja, o que você deseja, o que é que você escolhe? Essa é outra questão que é muito interessante, que nós trabalhamos muito bem aqui dentro do Access, que é qual a diferença entre escolha, entre querer, desejar, por exemplo, e, na verdade, escolher ou até decidir. A decisão é uma cisão. Eu decido que eu vou olhar para a direita, eu decido que eu vou olhar para a esquerda. E se eu só escolher? A escolha ela é efêmera, ela é passageira, ela passa rápido. Então é muito melhor falar, eu escolho isso agora, nesses 10 segundos, e se eu não gostar dessa escolha, eu faço uma nova escolha. E às vezes, muitas vezes, nós estamos na decisão. Eu não vou falar assim, eu vou falar assim, eu vou ficar assim, e você fica meio rígido, meio duro. E a coisa assim, eu desejo. O desejo não é aqui agora, o escolha é aqui, presente. Se você usar então pretérito perfeito, fica pior ainda, né? Eu desejaria, eu gostaria. Alguém vai interceder por mim para que isso muito possa efêmero. Chegar. Muito efêmero. Você tem que ir direto ao ponto. Eu escolho isso, eu escolho realmente, e como que isso pode atualizar e não manifestar. Porque assim a gente fica, vou manifestar mais dinheiro, tá? Uma pessoa que trabalha com mágicas, ele manifesta, mas o dinheiro não fica para ele. Que é só uma manifestação. Na verdade, o que a gente deseja é atualizar. Eu quero, além de manifestar, eu quero atualizar a minha conta bancária, eu quero atualizar o meu bolso, eu quero atualizar a minha vida. Então fica... Isso aí. A linguagem muda completamente a postura e a maneira como a gente se coloca nessa vida para ir atrás. Então podemos dizer que as barras, elas contribuem para os desbloqueios, porque você disse que às vezes elas não estão ativadas e quando a pessoa passa pelo processo, ativa. Então, de repente, por exemplo, às vezes as coisas não estão fluindo na vida da pessoa porque ela está cultivando esses padrões limitantes, crenças, coisas que estão mantendo ela fixada naquele lugar. E daí, quando começa a correr as barras, é possível desbloqueios em vários campos? Sim, exatamente. Excelente a sua pergunta. Porque assim, como são 32 pontos, você vai trabalhar dinheiro, controle, criatividade, criando formas de vida, a parte da sexualidade, a parte do prazer, da alegria, da tristeza, são vários. E às vezes você tem uma das barras que está sobrepondo a outra. Por exemplo, alegria e tristeza. Se eu estou muito triste, que eu estou deprimido, ou que eu estou passando por uma série de questões, a minha barra da tristeza está muito ativa. Eu estou querendo ativar da alegria. Quando eu estou tocando nos dois hemisférios, quando eu toco no lado direito, eu estou tocando o hemisfério esquerdo do cérebro. Quando eu estou tocando o lado esquerdo da pessoa, eu estou tocando o hemisfério direito do cérebro. A ideia é que a gente equalize essas energias para que uma possa estar em harmonia com a outra. O que a gente geralmente faz numa sessão de barras é harmonizar a esta pessoa, que não cabe a mim como um praticante ou como facilitador determinar o que é que vai acontecer, porque na verdade a cura está na pessoa, se ela se permitir, isso vai acontecer. O meu papel básico é tocar de forma adequada naquela pessoa no tempo que é requerido para que ela possa equalizar. Existe um estudo muito interessante que foi feito nos Estados Unidos com um neurocientista, no qual ele pegou as pessoas antes, durante e depois da sessão de barras. E ele colocava a pessoa para fazer uma ressonância magnética. Então ele percebeu que antes as pessoas estavam, por exemplo, com o lado da tristeza muito elevado e tinha um lóbulo meio que marcado com vermelho, a da tristeza meio assim opaco, a da alegria. E aí ele vai e faz a submissão dessas pessoas. Ela corre as barras dessa pessoa durante o processo, coloca na ressonância, retira e depois faz no final. O que é que ele percebeu? Que durante o processo
dada a plasticidade do cérebro, existe um aumento de aproximadamente 30% da massa cefálica. Então, aumenta as sinapses e existe toda uma reconstrução ou uma reconstituição dessa massa encefálica. Ao final, quando saía, o que ele percebia? Que o que estava antes, que estava no lobo frontal, por exemplo, da tristeza, estava ativo e estava vermelho, ele passou a ficar verde e o outro muito mais verde. Então é como se, ao receber várias sessões de barras, ou pelo menos uma, as sinapses que estão relacionadas com a tristeza, elas se desligam, enquanto que aumentam as que estão ligadas à alegria. É como se nós instalássemos um vírus da alegria dentro dessa pessoa, dentro do HD dessa pessoa. Então é natural que as pessoas, após receberem sessões de barras, elas comecem a rir, elas comecem a achar que a vida não está tão difícil, elas têm um benefício na sua conta financeira, elas têm um benefício que as coisas começam a acontecer de uma forma mais rápida. E nós temos o mantra do Access Consciousness, que é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Aí às vezes as pessoas falam, mas não poderia mudar tudo de bom? Não. Quando você fala tudo, significa o bom, o ruim e o feio. Significa que se vier o feio ou o ruim, eu posso transmutar isso e encarar onde é que estão os benefícios disso. Porque nada vem por acaso, vem para o nosso próprio crescimento. Então tudo na vida vem a mim. Ok, maravilha, venha. Com facilidade. Para que a gente vai buscar complicar a nossa vida? Pois é, às vezes aquela sensação de estar remando contra a maré. Exatamente. E você está lá, o cara fala, vira, deixa a correnteza te levar. Não, eu tenho que ir aqui, que eu tenho que sofrer. É um exercício fazer, né? Essa coisa de entrar no flow, né? Exatamente. Parar de ir contra. Porque a gente, às vezes, fica querendo coisas que não estão pra gente naquele momento e remando contra a maré. E não significa que não vai acontecer, mas às vezes naquele momento não é o ideal, né? Exatamente, exatamente. Aí você para de ficar brigando contra a correnteza. Tá, estou indo contra a correnteza. Peraí, eu vou virar o lado e vou agora a favor. O que é que eu consigo encontrar aqui? Ressignifico o meu caminho, minha rota. Então essa é a facilidade, porque muita gente fica no chororô, no trauma e drama, na vitimização. Ah, eu não consigo. Tá, mas pô, vira o lado, olha o outro lado, vê de outra maneira, ela não consegue. A alegria, a mesma coisa. A facilidade para você não ficar buscando a complicação. Mas a alegria é, se eu posso fazer sorrindo, para que eu vou fazer chorando? É verdade. Não é verdade? Sim. Então, quanto mais alegre eu tiver, melhor. E outra, tem uma conexão da alegria com o dinheiro. A alegria, ela convida o dinheiro. Pega uma pessoa deprimida, eu estou aqui meio chateado com você, eu não quero nada. Preocupado. O dinheiro não chega, a pessoa está, uau, que maravilha, vem comigo, vamos lá. Quanto mais tal. preocupação, mais limitação, né, Robson? Mais limitação. Com certeza. Larga a mão dessas preocupações. Alegria, né? Glória. A glória, se você é uma pessoa religiosa, seria a glória de Deus, a glória divina. Mas a glória aqui, ela traz, porque o Access não tem nenhuma conotação religiosa, mas é a glória da abundância. Significa que se eu estou ganhando mais dinheiro, eu não estou pegando da sua parte. Eu estou pegando da minha parte. É você que está renunciando da sua. Então o universo é abundante. Não se inibam de buscar mais recurso financeiro e de ter mais felicidade, de ter mais amor. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, essa pessoa parece que está para a lua, né? E o outro está para o inferno, sei lá, algo nesse sentido, né? Umbral. Não é para umbral, está na sombra. Na verdade, não é uma escolha. Se você escolhe o céu, escolhe a lua, escolhe a prosperidade, você vai ter. Só que tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu estou tão feliz hoje que alguma desgraça vai acontecer amanhã ou daqui a pouco. Não vai acontecer nenhuma desgraça, acredita em você, acredita no universo. O universo é super abundante. Então a ideia aqui é, se joga, vai adiante. E aí o que é legal é, se você repetir esse mantra 10 vezes pela manhã, 10 vezes à tarde, durante 30 dias, a tua vida muda completamente. Você já acorda, coloca lá no espelho do seu banheiro. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Repete 10 vezes. Põe no carro, põe na carteira, põe no celular. E sempre que você lembrar, você muda. Eu, por exemplo, estou indo para o shopping. Eu já saí de casa. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Cadê a vaga do meu estacionamento? Já acho a vaga. Ótimo. Tá, tô indo pro teatro. Puxa, tá lotado. Não, alguém vai desistir ou ainda tem alguma reserva que vai acontecer. E eu começo a mantrar, passagem aérea. Então você começa a brincar com o universo. Aí vira uma diversão. Aí as coisas realmente começam a mudar
completamente. É engraçado porque esse mantra foi lançado lá no início, quando eles começaram o Access, né? E hoje, 32 anos depois, ainda é super atual. Inclusive, os criadores o tempo inteiro colocam, às vezes alguém faz uma pergunta, uma facilitação, e uma das respostas é: há quanto tempo que você não faz o mantra? Eu, por exemplo, às vezes estou dirigindo, a música está chata, eu baixo a música e vou só mantrando o tempo inteiro, porque você conecta com a outra energia, com a energia muito mais expansiva. Tem pessoas que gostam de se conectar com a desgraça, com o sangue, né? Então fica escutando aquela coisa trágica e fica vibrando nesse lugar. Não, de repente a tua vida pode não estar tão chata assim, mas é o que você está atraindo para ela que está trazendo essas questões todas. Tudo na vida vem a mim com alegria, honra e glória. Com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Isso. Vamos começar a fazer, gente. Já marca aí, anota, né? E começa a fazer. São 10 vezes de manhã. E 10 vezes à noite. 10 vezes à noite. Durante 30 dias. Tá. E aí, depois desse tempo, de repente, se você já adquiriu o hábito, toda hora que você está buscando qualquer coisa, opa... cheguei atrasado no aeroporto. Tudo na vida é mim com facilidade, alegria e glória. Aí o voo atrasa, você consegue chegar no voo certo. Tá. Você começa a brincar com o universo. O universo, me surpreenda. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Me mostra algo mágico. Aí eu saio na rua, vejo uma flor, vejo uma criança, vejo um bicho, vejo um beija-flor. Ganho alguma coisa, sabe? Sim. Começa a brincar com o universo. O universo está a fim de interagir com a gente. E de repente a gente está meio... carrancudo. Se não for assim, eu não aceito, né? Sim. Eu quero ajuda, mas tem que vir aqui numa bandeja com um copo de cristal. Do meu jeito. Se não for assim, eu não aceito. E às vezes não é assim que a coisa acontece. Você está com sede, está passando no parque, tem um bebedouro, ou sei lá, você vai lá e se vira e toma essa água, né? E ao mesmo tempo também você tem essa oportunidade de ir transformando, né, os fatores diários que você vai vivendo, né? Ao invés de você ficar preso nas situações complicadas, né, você consegue revertê-las, né? Muita coisa, fazer do limão a limonada, né? Com certeza. E o que é muito legal também é que para essa prática não existe nenhuma contraindicação. Tanto você pode fazer em bebês como em idosos. Na verdade, às vezes as pessoas... As barras, Só que você fazer num bebê recém-nascido é mais uma vontade ou um requerimento dos pais do que da criança. Porque a criança não tem nenhum interesse do ponto de vista ainda fixo. Ela basicamente ela quer mamar, fazer as necessidades fisiológicas dela e dormir. Isso é o que um bebê geralmente faz, né? Já um idoso, ele também está numa outra fase. Principalmente pega um idoso que está com Alzheimer, ou que está com alguma demência, ou que está com qualquer outra questão. Você não consegue reverter o quadro, mas você consegue trazer mais qualidade de vida para aquela pessoa. Então, por exemplo, pessoas que têm mal de Parkinson, você tem suas barras corridas, ou um outro processo que a gente também faz, que é o facelift, que é o rejuvenescimento energético facial do Access, a pessoa consegue diminuir os tremores. Então, são ferramentas que você pode utilizar tanto para crianças como adolescentes, como para adultos, como para idosos, que podem melhorar a qualidade de vida. Uma das aplicações que é espetacular é na escola. Então nós já temos algumas escolas no Brasil que temos o cantinho das barras, onde no intervalo, no recreio ou numa outra disciplina, essas crianças, esses adolescentes podem trocar as barras. É interessantíssimo. Diminui o número de reprovações, aumenta o número de aprovações, as pessoas ficam mais interessadas em estudar. Muitas dessas crianças que estão na periferia, que têm um envolvimento com drogas, elas diminuem o uso, até param, e a criatividade aumenta exacerbadamente. Então é um uso espetacular. Na verdade, a gente pode usar em tudo. Tem pessoas utilizando em presídios de segurança máxima, onde essas pessoas recebem as barras pelo menos uma vez por semana. Se é um presídio, por exemplo, em que a segurança é tamanha que não permite que um facilitador, um praticante possa entrar, nós fazemos um curso e ensinamos para que eles troquem entre eles. Tá. Aí é fantástico, entendeu? Um projeto social na qual a gente pode ensinar isso para os presidiários e eles começarem a fazer. Então o que é que a gente percebe? Eles entram num processo de autoanálise e até mesmo de, digamos assim, de considerar tudo que eles já fizeram e eles começam a entrar num outro processo de reversão com muito mais consciência. É ter consciência do que eles fizeram, ter consciência no que eles estão requerendo um auxílio, uma ajuda, de uma terapia,
é uma terapia para dependência química, uma terapia psicológica, é o meio onde eles foram inseridos. A mesma coisa nós levamos muito elas também para as empresas. Nós estamos chegando agora num ponto onde a sanidade mental ela está extremamente exacerbada, muita gente com burnout exacerbada, exaustas. Então nós temos, no caso da empresa, um cantinho das barras para a empresa. Então o empresário contrata ou um facilitador, um praticante, e esse praticante vai lá, vamos supor, fosse uma quinta-feira pela manhã, eles vão liberar alguns funcionários, alguns colaboradores para que eles possam receber. Em alguns casos, a empresa investe nos próprios colaboradores, paga para que eles façam o curso e eles trocam em si. Às vezes, tem uma denotação, dependendo da situação, eu vou impedir ou eu vou parar esse funcionário para fazer essa questão, não, então é melhor contratar. E com isso as pessoas não precisam sair do seu próprio trabalho, elas têm suas barras corridas, elas meio que dão uma limpada no seu HD interno, consequentemente melhora a qualidade de vida, melhora a produtividade, melhora as ideias. É uma forma bastante interessante, inclusive para conflitos, tipo assim, vamos supor, você é facilitador ou praticante, eu também, e a gente começa a discutir. Aí chega um momento e fala, vamos correr nossas barras, Edu, acho que é melhor. Entendi. Tipo, sabe assim, em vez de a gente seguir batendo boca porque você quer ganhar ou porque eu quero ganhar, vamos parar por aqui, cada um na sua e vamos ver como é que essa coisa se estabelece. Porque muitas vezes nas nossas discussões, elas têm muito mais a ver com a minha necessidade egóica de ganhar do que necessariamente eu perceber que você está com a razão. Sim. Então a gente entra num embate totalmente sem fim. No Access a gente traz isso como uma ferramenta que é o interessante do ponto de vista, que é assim, você tem, o que é o interessante do ponto de vista? É a vista, um ponto de vista é o que? É a vista de um ponto. Então você olha daqui e vê uma coisa, eu olho daqui e vejo outra. Vamos supor que a gente está aqui, um em frente do outro. Eu olho para o chão, eu vejo um 6. Você olha para o chão e vê um 9. Então o meu interessante do ponto de vista, a minha visão desse ponto de vista é um 6 e a sua é um 9. Diante disso não vale a pena a gente discutir, não vale a pena a gente falar. Porque é uma questão de perspectiva, você está coberto de razão, assim como eu estou coberto de razão. E se de repente alguém que está vendo de cima está vendo dos dois, também está completamente coberto de razão. Então muitas vezes a gente está discutindo, trocando ideia, batendo boca por uma coisa que não vale a pena. Então diante do interessante ponto de vista eu falo, opa, peraí, estou perdendo meu tempo aqui, ok, vamos jogar aqui a toalha, vamos correr as nossas barras, vamos trocar, isso vai ser legal, porque a partir daí você começa a sair de uma série de discussões sem fim. Pega a maioria das famílias atuais agora. Tem a questão da política, né? Quem vota nesse, quem vota naquele. Sim. Sem colocar quem é quem, às vezes é só interessante do ponto de vista. A visão de um é de esquerda, a visão do outro é de direita. A visão de quem está de cima de centro fala dois babacas trocando se matando à toa. Se matando à toa e os políticos não estão nem aí pra gente, né? Então, de repente, a mesma coisa é a questão religiosa. Um acredita nisso, outro acredita naquilo e a gente fica buscando. Futebol. Quantas pessoas ficam se matando É verdade. ou esperando o outro pegar. Cara, no futebol alguém tem que ganhar. Se não ganhar no tempo regulamentar, vai para a prorrogação, senão vai para o pênalti. Às vezes o seu time, que é maravilhoso, não jogou bem naquele dia e o outro jogou melhor. Ou o outro teve mais sorte, vai lá saber. Alguém tem que ganhar. Mas precisa sair nesse lugar. Se você se colocar do outro lado, puxa vida, meu time realmente não jogou legal. O outro jogou muito melhor. Tudo bem, amanhã eu ganho. Não vou precisar agora correr atrás da torcida contrária. Sabe, é como se só existe espaço para um nessa vida, nesse mundo, né? E não é isso, né? Cara, não é pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Até para os relacionamentos, então, correr barras pode ser muito bom. Espetacular. Casais que estão vivendo sempre com tumulto, né? Briga, rotina, né? E até às vezes pensando em se separar. De repente poderia acessar uma nova consciência para lidar com aquilo de outra maneira. Sim. Às vezes acabou, realmente, mas até para sair de uma relação você pode sair de várias maneiras, né? Uma saída honrosa, né? Exato. Não precisa sair com a briga, né? Exatamente. Assim. Então, para os casais ou para todos nós, uma coisa também que é muito legal de se fazer é você ter suas barras corridas durante 7 dias. Vamos supor, você está num momento de estresse e tal, a vida e tal. E aí você fala, ok, durante essa semana, se você tem uma pessoa, um companheiro que você possa trocar as barras, melhor ainda. Então, para você fazer a troca, você requer mais ou menos em torno de 2 horas, porque uma sessão de barras ela vai durar em torno de 1 hora, 1 hora e 10. Então,
para eu fazer em você, eu correr as suas barras e você correr em mim, a gente requer pelo menos 2 horas. Se você mora distante, vai meia hora de transporte de ida, meia hora de volta, são 3 horas. Então, às vezes, se torna bastante desafiador com essa vida corriqueira que a gente está tendo louca, né? Então, nesse caso, o que a gente pode combinar? Ó, essa semana só você vai receber. Então, você chega, eu corro as barras em você, você vai embora. Na próxima semana, a gente inverte. Vem você e corre em mim. E aqui tem um grande macete. Se você está num momento de estresse, querendo fazer uma grande mudança na sua vida e aquela coisa está chegando e você ainda não sabe ainda exatamente como fazer, tenham suas barras corridas durante 7 dias seguidos. Começou hoje, quinta-feira, só para na próxima quarta-feira. Se até lá você não virou a chave, porque a ideia aqui é te trazer mais clareza, tirar tudo que está impedindo você de fluir, de entrar no fluxo mesmo, de entrar no flow, e aí você acessa. Se você passou 7 dias e achou que ainda não chegou no lugar que você quer, vai para 14. Se com 14 você não chegou, vai para 21. É tiro e queda. Eu já trabalhei com mais ou menos 15 a 18 pessoas com depressão profunda, 3 delas com tentativa de suicídio. E depois de 7 dias elas mudaram completamente a questão. Porque, na verdade, às vezes a pessoa está achando que não existe saída porque ela só olha para o mesmo lugar. E ela está soberbada, ela está sobrecarregada, ela não está conseguindo olhar algo novo, diferente. Se de repente todo dia a gente tira um monte de caca, um monte de impedimento, um monte de barreira, um monte de ideias loucas que ela teve lá no passado, opa, isso vai mudar. Eu lembro de uma pessoa que foi muito interessante, era uma gestante, ela estava com depressão pós-parto. A criança dela é a coisa mais linda, uma menininha de está com quase 6 meses. E ela dizia, puxa, eu amo a minha filha, mas eu não sei ser mãe. E eu estou na depressão pós-parto, eu não sei o que faço e tal. Aí nós começamos a trabalhar nessa questão e ela foi ressignificando. E aí depois eu apresentei ela uma outra facilitadora que também tinha uma facilidade incrível com a maternidade. Elas começaram a trocar. Nossa, com 5 dias a menina falou, nossa, minha vida mudou completamente. Eu já não vejo isso como um empecilho, porque na verdade na depressão pós-parto a mulher se sente culpada por ter colocado uma criança no mundo e ao mesmo tempo essa criança entra como se fosse um impedimento para ela, porque ela não consegue ver a maternidade, ela não consegue sair da maternidade, é como se ela tivesse perdido a vida. Se torna um obstáculo, né? Exatamente. Quando ela vê que aquele obstáculo, na verdade, é a grande solução, que ela pode se doar, ela pode ressignificar a maternidade, inclusive, que ela teve, ela não precisa repetir aquela maternidade, as coisas mudam completamente do lugar. E aí as coisas entram no seu eixo, no seu fluxo, porque desafios todos nós temos, em qualquer época da vida a gente vai ter desafio, hora para mais, hora para menos. No Acts a gente fala que a vida é como se fosse um tsunami, né? Tum, 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 ou um eletrocardiograma, né? Tum, tum, altos e baixos, altos e baixos. Então, na verdade, quando eu estou no baixo, eu tenho as minhas barras corridas e eu vou para o alto. Quando eu estou para o alto, eu mantro tudo na vida também com facilidade, alegria, para eu ficar na marolinha e não no tsunami. Só que muitos de nós estamos buscando um equilíbrio que, em outras palavras, significa morte. Pega um eletrocardiograma, que é tum, 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 tum. Sim. Quando você entra em equilíbrio, você morreu. Então, a vida é desafio, a vida é alto e baixo. Então não adianta a gente querer que a vida vire uma marmota, a coisa ficar quieta. Que não é talvez nenhum objetivo nesse plano, né? Não, muito pelo contrário. O que a gente precisa viver aqui é se desenvolver. Claro. E para isso o desafio faz parte, né? E quando a gente sabe as perguntas, Deus muda quando a gente sabe as respostas, Deus muda as perguntas, né? Exatamente. Essa é a vida. Porque a gente tem que estar se desenvolvendo o tempo todo, né? Não dá para ficar numa zona de conforto, né? Não dá. Agora, a gente tem imagem, né, da aplicação da barra de Axis. Solta aí uma na tela, pessoal, em casa poder ver. Aqui são os pontos, né, que você estava falando. São 32? Isso, são 32 pontos. Em alguns momentos nós vamos tocar em mais de um. Tem uma das posições em que a gente toca até 5 pontos ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos pegar aquela ali, ó, a forma e estrutura. Tá ali logo no finalzinho da sobrancelha. Tô vendo. Se eu toco nesse lugar, significa dizer que com o passar do tempo, você já não vai mais buscar forma e estrutura, porque eu quero um copo d'água. Ele tem que vir numa taça de cristal e tem que vir com um garçom trazendo, ele tem que estar vestido de preto, e se ele não tiver assim, eu não vou aceitar, Forma e estrutura significa eu estou com sede, eu vou tomar água onde tiver. Eu não vou mais ficar buscando a forma e estrutura. Porque às vezes, na forma e estrutura, por exemplo, se a gente for levar para o relacionamento, às vezes acontece assim.
um amigo, isso é um caso real, de uma cliente minha. Eu quero muito encontrar um homem, eu estou sozinha. Já fui casada no passado, eu quero casar de novo. Mas eu quero um homem que ele vai vir lindo em cima de um cavalo, com a calça jeans, com cabelo cachado e ao vento. O cavalo tem que ser branco. Aí eu falei, tá, se fosse um cavalo preto, não quero. Se for um negão em cima do cavalo, uma pessoa de cor, não, também não quero. E se a pessoa for careca, também não quero. Então aí você complica muito a vida do universo. Imagina, você quer um relacionamento, mas tem que ser numa praia, num cavalo branco, com uma pessoa desse jeito. E se você dissesse o inverso, olha, eu tenho interesse em ter um relacionamento, eu quero uma pessoa bacana, uma pessoa que seja legal, que seja próspera, que me divirta, que goste de dançar, que goste de sair, que a gente tenha um papo legal. Cara, se é baixinha, gordinha, alta, é o que menos interessa. Porque, na verdade, você não está determinando a forma, a estrutura. Você está simplesmente deixando que as coisas possam acontecer. Então, essa que é a grande sacada que as barras trazem, porque ao tirar a forma e estrutura, e logo depois da forma e estrutura tem lá as esperanças e sonhos, muitas vezes a gente perdeu a esperança, e a gente parou de sonhar. Que sonhar que nada, eu vou acordar e vou fazer, porque essa é minha rotina, já estou resignado, minha vida é só isso. Só que quando você sonha e você tem esperança, você consegue reverter, você consegue mudar as questões. É muito interessante. Quer ver? Volta aquela imagem, porque tem uma parte que eu gostaria de comentar. Vamos ver. Acima da orelha, você tem lá o dinheiro, a consciência e o controle. Eles estão, os três pertinho, estão bem né? pertinho. Então, aqui é muito interessante. Quando a gente fala de dinheiro, puxa, eu estou sem dinheiro, então eu estou com muito dinheiro, o quanto que você está controlando? Tá, você quer ganhar até 10 mil ou a partir de? Tá. Porque se eu colocar, eu gostaria de ter um salário que fosse no mínimo 10 mil e no máximo o que Deus me der. Eu não estou limitando o meu máximo. Sim. Né? Tem pessoas que falam, eu vou ganhar até. Não, a partir de. Ou quero ganhar tanto, né? A pessoa fala o valor, né? Exatamente. Quero ganhar 10, quero ganhar 8. Pelo menos, começa com pelo menos, né? Então, a partir daí você começa. Qual é a consciência que você tem em relação ao dinheiro, a manter esse dinheiro, a controlar esse dinheiro? Será que a gente precisa controlar o nosso dinheiro? Que aí tem a questão do abuso financeiro. Se eu não controlo e gasto tudo, eu me endivido. Dinheiro não leva desaforo, né? Não leva desaforo para casa. É. Se por acaso eu me torno morrinha e guardo demais, eu deixo de viver e passo a ser escravo do dinheiro. Exato. Como seria se eu tivesse mais consciência e pudesse investir naquilo que realmente vai me trazer mais riqueza, vai me trazer mais prazer? Tá, se eu investir isso aqui, como será a minha vida daqui a 5 dias, daqui a 5 anos? Se eu investir esse dinheiro na aplicação, como que vai ser minha vida financeira daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 6 anos? Se eu não investir, como é que vai ficar? Porque, de repente, às vezes a gente não pensa nunca no investimento futuro, do tipo, que energia se requer nesse momento para eu poder criar uma riqueza futura? Onde que eu vou investir? De que maneira? Nós temos aplicações a partir de R$200. Então tem gente que fala, puxa, eu não vou investir porque eu não tenho dinheiro, mas ela está pensando que ela precisa de milhões para poder investir. E de repente, a partir de R$200, R$300, ela já consegue. Será que ela não conseguiria criar uma riqueza futura guardando R$200 ou R$300 por mês numa aplicação? E por aí vai. Quer dizer, as nossas escolhas criam a nossa realidade. Não é a nossa realidade que cria as nossas escolhas. O que é que você está criando hoje para a sua vida? E as barras de Axis, elas funcionam muito bem nesse sentido para desbloquear completamente esses empecilhos que poderiam vir a ocorrer para que você possa entrar em fluxo, entrar em flow. E aí as coisas vão vindo para você com facilidade, alegria e glória. Que é o que a gente quer, né, galera? Exatamente. Agora, para correr as barras tem que ser presencialmente, né? Sim, sim. Não tem essa coisa do envio à distância. Não tem. O criador do Access, o Gary Douglas, ele quando criou, ele fala muito para a gente que é o seguinte, as barras elas requerem o toque físico, porque quando eu estou tocando fisicamente no seu corpo físico, eu estou tocando em todos os seus corpos energéticos. Tá. A doença, para chegar no meu corpo físico, ele primeiro passa pelos corpos energéticos. Então, quando eu envio à distância, você pode até receber, só que você não vai ter a nutrição do seu corpo, dos seus corpos energéticos que você teria com o seu toque. Então, obrigatoriamente, você tem que fazer essa sessão presencial. Perfeito. Então, gente, sempre presencial para fazer aí a sessão de barras de Axis.
Vimos que crianças também pode fazer, Sim. não tem problema nenhum quanto a isso. É sempre para humanos, né? Por exemplo, É sempre para animais. humanos. Não, para animais Não. existem outros processos corporais que a gente pode fazer com toque para os animais. Só que a anatomia do cavalo, do cachorro, do gato é diferente da nossa. E é difícil você manter um cavalo, um gato ou um cachorro num lugar parado só com aquela situação. Então, para os animais existem outros tipos de processos corporais, as barras basicamente para os humanos. O que a pessoa sente? Um relaxamento quando ela está correndo barras? Na pior das hipóteses, um relaxamento profundo. E na melhor das hipóteses, você muda completamente a sua vida. Por exemplo, pessoas que têm insônia ou que estão muito preocupadas e com problemas de sono. Só em ela dormir ou durante a sessão ou ter uma noite bem dormida, isso já melhora assustadoramente a qualidade de vida dela. Mas ela pode ter algumas barras que estavam desativadas e outras que estavam superativadas. E ao fazer uma sessão completa, essas barras entraram em harmonia. Vamos supor que o controle financeiro dela tivesse muito ativo e o dinheiro completamente desativo. Então ela está controlando nada. Quando a gente corre as barras e coloca dinheiro, controle, consciência, criatividade, essa pessoa começa a criar mais dinheiro e ela vê o controle dentro de uma outra maneira. Mais uma vez, o que é mais importante numa sessão de barras de Access é harmonizar essa pessoa que você está atendendo. Não necessariamente, eu acho que essa pessoa precisa mais disso, daquilo. Não acho nada. Eu vou correr as barras em igual tamanho, em igual tempo, em todas elas, para que esse organismo possa se autorregular, se autoajustar. Sem julgamentos. Sem julgamento vou fazer nenhum. o meu trabalho ali na hora, né? E a pessoa vai entrar na harmonia, no equilíbrio que ela precisa mediante aquilo. Exatamente. Às vezes a gente bate um papinho antes, tipo assim, o que é que você gostaria de trabalhar nessa sessão, e a gente pode aumentar o tempo naquele lugar onde a pessoa mais requer. E ao final da sessão a gente pode trocar uma ideia. O que a gente percebe é que quando esse cliente é regular e ele vem todas as semanas, a gente percebe uma melhoria assim incrível nele e ele vem se soltando mais. E aí ele vem trazendo ideias. Olha, comecei a mantrar e a minha vida mudou, eu ganhei mais dinheiro, troquei de namorada, estou fazendo alguma coisa diferente, sei lá, algo está mudando. E aí você vê nitidamente que a expressão da pessoa é uma expressão de mais felicidade. Que é isso que a gente busca na vida, né? Exatamente. Agora, eu vou te perguntar em relação às pessoas que querem correr barras contigo, como que fazem, mas como a gente já sabe que é presencial, galera, para você que está assistindo de outro estado, de outra cidade, de outro país, também há a possibilidade de aprender, né? De repente a pessoa pode fazer um curso que ela não vai poder correr com o Robson, mas ela vai poder ela mesma aplicar nela, né? Sim, ela com certeza. correr por conta própria. Mas nós temos hoje no mundo, de uma maneira geral, muitos facilitadores e muitos praticantes de barras. Então aqui em São Paulo, uma vastidão incrível. Então você pode buscar no seu bairro, na sua cidade, as pessoas que já fazem esse trabalho e agendar com elas. Se quiser agendar comigo, manda um direct para mim lá no Instagram e a gente vê essa possibilidade. E agora, no dia 14 de junho, eu vou oferecer uma classe de barras de Access, um curso aqui em São Paulo. Então, quem tiver interesse poderá fazer o curso comigo, vai ser um prazer enorme ter essas pessoas junto. Presencial. Presencial, obrigatoriamente presencial. Esse curso ele começa às 9 da manhã e ele vai até às 19. E aí nós temos a apresentação teórica, temos 2 práticas, você vai ter 2 sessões corridas de barras, suas barras serão corridas. Você todos os participantes. Todos os participantes. E nós vamos apresentar um vídeo dos criadores, onde você vai ter detalhes sobre, além do que durante o dia inteiro a gente pode facilitar e responder todas as perguntas, todas as dúvidas. É um curso bastante intenso e é legal também que às vezes você está numa cidade ou num local, num bairro mais afastado e não tem muitas pessoas. Às vezes você traz seu filho, sua mulher, seu marido, seu namorado, seu amigo, sua amiga, e aí de repente os dois fazendo o curso, depois eles começam a trocar e aí a vida começa a mudar completamente, com certeza. Então a pessoa vai se tornar praticante das barras, né? E ao mesmo tempo ela também já vai correr as barras dela e entender dela e dos outros. Com apenas um curso é um baita de um negócio, porque você já pode inclusive começar a atender logo em seguida. A ideia nossa é você faz o curso, se você quiser no dia seguinte você já pode começar a atender, ou você busca grupos de trocas. E ali você tira todas aquelas dúvidas. No momento que você já se sente preparado, você começa a cobrar e atender as pessoas do seu bairro. Então, de repente, você está em casa querendo uma alternativa, fazer algo novo e diferente. Por que não fazer esse investimento em você? Na pior das hipóteses, se você trocar as barras com 5 pessoas diferentes, você já retirou o dinheiro do investimento do curso, se você tivesse que pagar.
E aí você fica com a ferramenta para utilizar na sua família, no seu trabalho, na sua vida e seguir adiante, sem que nada te bloqueie mais. Porque na hora que você perceber que você está com bloqueio, opa, vamos correr as barras. Eu ligo para alguém imediatamente e já busco fazer isso. Muito interessante. Gente, eu já vou deixar aqui para você o Instagram do Robson, tá? Para você que quer segui-lo, entender mais sobre as barras, agendar, né, uma sessão, uma oportunidade para você correr barras com ele, ou quem sabe pegar informações sobre o curso que vai acontecer 14 de junho, é nesse Instagram aqui, @robson.sereno. Bora seguir, galera, já pega o celular aí, robson.sereno. Tem canal no YouTube também, que é o Robson Sereno 2007, é como tá o nome do canal, né? É só você digitar lá na pesquisa ou ponha simplesmente Robson Sereno, que você já vai encontrar. Comece a segui-lo, porque também tem bastante coisa por lá. Tem bastante coisa lá, muita informação. Tem aproximadamente, acho que 1.500 vídeos. Nossa, bastante coisa. Bastante coisa. O curso de 14 de junho vai ser onde? Provavelmente em Moema. Ainda estamos negociando o local. Mais fácil acesso. Super fácil acesso. Geralmente a gente faz em Moema, bem próximo do metrô. Então facilita para que as pessoas possam chegar e sair sem tanta Você está com o programa também na Madrugada Astral, Sim, na Vibe Mundial e aqui também, galera, na Astral TV. É isso aí. Estamos aí. Nos acompanhe todas as quintas-feiras às 6h30 no Madrugada Astral. Quintas, então, às 6h30 da manhã, tá Robson Sereno com você, né? O Despertar Sereno. É isso aí. É isso Vai aí. começar o dia bem. E para finalizar, a frase que a gente vai dizer, o decreto, a afirmação é? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Repete esse mantra 10 vezes pela manhã, 10 vezes à noite, durante 30 dias. E a sua vida vai mudar imediatamente. Então, gente, vamos pôr em prática aí o mantra. Eu já vou começar a fazer hoje. É isso aí. Vamos que vamos, né? Fazer as coisas acontecerem. Robson, quero agradecer muito sua vinda. Obrigado, viu? Acho que foi uma aulona, um monte de gente assistindo aqui pelo Aura Pura, ficaram aí, né, até o final, o pessoal que está também acompanhando, né, pelo rádio, pela televisão, né? Você, se quiser rever essa pauta, esse bate-papo com o Robson, vai ficar disponível hoje lá no nosso canal no YouTube, que é Astral TV Oficial. Aproveite para se inscrever no canal, já ativa o sininho para você receber as notificações e aí você pode assistir novamente esse bate-papo. Fica o convite para você voltar para falarmos da constelação sistêmica com cavalos, que também será um prazer enorme. Incrível. Muito obrigado pela oportunidade e a gente vai se ver mais vezes, com certeza. Eu que agradeço. Gente, nós vamos para um intervalo bem rapidinho, viu? Já já, Márcia Europeia aqui no programa. A Márcia vai atender você. Quer mandar sua pergunta para ela? O WhatsApp está liberado, tá? Código 11, número 962710106. Você tem que mandar nome completo, manda a data de nascimento, uma pergunta objetiva. Ela vai analisar seu nome, sobrenome, vai te indicar alguma adequação aí, se for o caso, tá? Para você utilizar, qual que é o nome mais propício. Então, 11 962710106 e já já você vai saber mais também sobre o Obará. Nós vamos para um rápido intervalo e o Bom Astral já volta.